Olá, pessoal do primeiro ano! Hoje nós vamos dar sequência na nossa aula do segundo bimestre, nossa segunda semana do segundo bimestre. Na aula passada nós falamos sobre Idade Média, então agora na nossa linha do tempo nós chegamos no Renascimento. Gente, a palavra renascimento, né, ela fala de renascer. Para algo renascer, o que será que tem que acontecer primeiro? Para que algo renasça, tem que morrer primeiro. Esse algo nasce, morre e renasce. Então quer dizer que o Renascimento surge porque a Idade Média mata a arte, mata todas as áreas do conhecimento? Não necessariamente mata, mas faz com que todas as áreas retrocedam, em especial a arte, que é o nosso foco aqui, né? A gente poderia falar sobre outras questões do Renascimento, da Idade Média, mas o nosso foco é a arte, então a gente vai se prender mais nisso. Olha só, qual que é o contexto em que surge o Renascimento? Nos últimos séculos da Idade Média, olha o que vai ocorrer aqui. Mudanças responsáveis pelo estabelecimento de uma nova sociedade. As pessoas começam a entender que o mundo não é bem como a igreja, instituição, tá? Lembra, a prof, não está falando de religião, estou falando de instituição igreja. Como a igreja ditava. As pessoas vão começar a perceber que se a igreja está dizendo que essa garrafa é verde, não necessariamente eu preciso acreditar que essa garrafa é verde, mas eu posso estudar, porque até então o estudo não era liberado, as pessoas não podiam estudar, ter acesso ao conhecimento. E aí eu percebo que essa garrafa talvez não seja verde. E essas pessoas que começam a ter acesso ao estudo e começam a querer confrontar as verdades que a igreja impunha para os fiéis, elas começam a descobrir outras coisas, a estudar e aos pouquinhos ir contagiando uns aos outros. Então tudo isso vai gerar uma nova sociedade que vai pensar de uma forma diferente. Isso começa a enfraquecer a igreja e começa a ir para esse processo de renascimento cultural aqui e artístico, né, nosso foco. Vai surgir a burguesia. Então agora, essa economia que era mais ou menos controlada pela igreja vai perder o foco. A burguesia começa a surgir, começam a surgir os comércios variados. E essa burguesia começa a ter lucro e desenvolver comércio nos mais diversos ramos. Então está tendo uma mudança no mundo. Antes a igreja dominava todas as coisas. Era um período teocêntrico, né? Deus no centro. Sempre joga essa dúvida. Será que Deus realmente estava no centro? Ou o homem estava no centro, mas fazendo as coisas em nome de Deus, né? Pra gente pensar. E aí a gente começa a ter uma transformação para o antropocentrismo, né? O homem no centro. Olha só. Começa agora a surgir uma nova forma de comércio na Europa. E esse novo comércio, ele vem por causa dos viajantes. As pessoas começam a viajar e trazer os costumes. Lembra daquele exemplo que a gente usou? Eu não lembro se eu usei na sala de vocês, mas aquele exemplo de que a partir do momento que você muda para um outro país, você vai começar a aprender sobre aquela cultura. Mas num pequeno grupo que você convive, querendo ou não, você vai inserir um pouquinho da cultura brasileira. Seja em alguma comida que você vai fazer que não existe lá e eles vão provar e vão gostar, e de repente eles vão reproduzir aquela receita com outras pessoas, seja numa forma de falar, seja em alguma frase de efeito, alguma gíria, não sei. Mas um pouquinho da sua cultura também vai chegar lá. Isso vai acontecer que até na forma de comércio que as pessoas faziam em outras regiões, conforme essas pessoas vão viajando, elas vão transformando as culturas e modificando esse cenário. Principalmente aqui falando da Europa, né, gente? E vai acontecer o que a gente chama de movimento humanista. Lembra desse nome? Renascimento, já pensa em movimento humanista. Humanista, homem no centro. O homem no centro do mundo. Retorno ao estudo da cultura clássica. O que a cultura clássica vai dizer, né? Aquela arte acadêmica. Arte acadêmica vai estudar matemática, geometria, vai estudar anatomia, vai querer fazer a arte e, por exemplo, a figura humana de forma simétrica, vai querer uma arte com perfeição, com equilíbrio, com harmonia. Tudo muito bem determinado, com uma teoria muito certa, com uma técnica muito certa. Algo que precisa de estudo e aperfeiçoamento. Isso acontece lá no início, né, lá com os gregos. Quando chega a Idade Média, como a igreja assume, né, a igreja é soberana sobre as coisas, eu não tenho mais a liberdade de estudar e de criar dentro daquilo que eu preciso. Porque eu preciso seguir um padrão que é determinado por uma instituição. Então, quando chega o Renascimento, as pessoas voltam a essa cultura clássica de, sim, agora eu vou estudar anatomia, sim, porque para retratar um corpo humano eu preciso estudar anatomia. Para fazer uma escultura perfeita com
estrutura que seja semelhante a uma estrutura humana, eu preciso entender de anatomia. Então as pessoas voltam a estudar. A razão agora vai ser aquilo que vai direcionar as pessoas e não mais a fé. Então a gente tem uma mudança no formato de pensamento mesmo dessa sociedade. Marcado pelo antropocentrismo, né? O homem no centro, a mesma ideia ali, a gente só coloca a nomenclatura para a gente não esquecer o que significa. E olha só, a cultura medieval era contestada e a cultura da antiguidade clássica era retomada em busca da valorização do homem. As pessoas começam a querer que a gente valorize mais o terreno do que o sagrado, o espiritual, que era o que acontecia antes através da soberania da igreja. E aí, para a gente pensar aqui, peraí, voltamos, deixa eu voltar Os humanistas, eles negam a existência de Deus? Quando a gente pensa no Renascimento e a gente pensa nos humanistas, a gente sempre tem a ideia de que, são todos ateus, eles não acreditam em Deus e tudo mais. Só que não, gente, não é que eles não acreditavam em Deus, mas eles queriam autonomia para criar, se manifestar de todas as formas, se expressar, pensar e poder agir nas diversas áreas do conhecimento sem aquela tutela da igreja, sem a igreja sendo a mediadora que vai dizer pode, não pode, faça, não faça. Eles só não queriam mais que a igreja falasse o que podia ou não, eles queriam ser autônomos para criar. E olha só, isso aqui é interessante, tá? Apesar de se oporem à instituição igreja, lembra? Não estou falando da religião católica, estou falando da instituição igreja católica no período da Idade Média, transição para o Renascimento. Os humanistas não eram obrigatoriamente ateus, apenas rejeitavam a forma como os representantes do clero católico impunham verdades ditas absolutas e incontestáveis. Pessoal, a galera que começa a estudar demais e que vai para a área da pesquisa, eles raramente vão gostar de verdades absolutas. Então os humanistas, eles vão bater contra isso. Eles vão querer descobrir outras verdades para algumas coisas que a igreja ditava como verdade absoluta. Então não é que eles não acreditavam em Deus, eles não se dobravam à forma como a igreja conduzia as coisas. E aqui a gente tem um exemplo para diferenciar de um para o outro. Essa tabelinha não tem na apostila de vocês, né? Que a apostila de vocês trata o assunto de uma forma diferente e aí eu montei de uma forma que liga um pouquinho mais os pontos. Olha só, o humanismo e os eruditos da Idade Média, né? Os estudados lá da Idade Média. Baseada no estudo da antiga literatura grega e romana, lá no início. Adaptar o conhecimento clássico a uma concepção cristã do mundo, ou seja, além da concepção cristã, utilizavam a Bíblia, né? O estudo aqui era na literatura grega e romana, aqui vai ser focado no estudo bíblico. Lembrando que o clero era o único que tinha acesso à Bíblia, né? Então, o problema é que muitas vezes isso até acabava sendo manipulado. E a gente vai ver lá na frente, quando a gente for falar de barroco, de reforma protestante, né? A gente vai ver que havia manipulação da palavra. Então, isso acabou gerando também um rebuliço e as pessoas começaram a estudar e se levantar contra a igreja. E olha aqui no humanismo. Utilizavam o conhecimento clássico para conhecer estilo, características de produção e principalmente analisar a valorização do ser humano e da natureza para a produção de novas obras. Então eles usavam esse conhecimento para melhorar a técnica, aquilo que eles estavam criando. Já aqui na Idade Média, tudo que eles faziam era para buscar respaldo nas ideologias cristãs. Toda a arte que era produzida era nessa ideia de buscar respaldo, eu precisava respaldar aquilo que eu ditava como certo. Então, é uma diferença bem grande desse processo, né, da Idade Média para o Renascimento e para esse movimento humanista. E aí a gente fala que o Renascimento vai ser o adeus definitivo para a Idade Média. Lembra, gente, quando começa o Renascimento, não quer dizer assim, até ontem era a Idade Média, hoje começa o Renascimento, acabou a Idade Média. É um processo, tá? É um processo. Mas como que vai ser esse adeus definitivo para a Idade Média? Vão ter alguns pontos que vão acontecendo e vão fazendo com que todo esse processo da Idade Média fique para trás. Olha só. Movimento de renovação cultural na Europa entre os séculos XIV e XVI. Promoveu mudança na forma de se observar o mundo. Lembra que eu falei para vocês? Antes, toda a visão de mundo era através do prisma Igreja Católica instituição. Vou repetir sempre. Não estou falando da religião, estou falando da instituição. Formada por homens que são corruptos muitas vezes e que erram assim como eu e você. Então, assim, falando de instituição. Até então,
todas as pessoas analisavam o mundo por esse prisma da igreja. Quando chega o Renascimento, as pessoas vão falar o quê? Não, você pode estudar, você pode buscar na pesquisa, você pode buscar na ciência resposta e uma forma de ver essas mesmas situações. Isso vai ser muito forte no Renascimento. E aí não quer dizer que eu vou simplesmente agora ignorar ou deletar a questão espiritual. Mas agora, até para explicar o espiritual, eu vou querer usar a vida terrena. Então é um processo. Para explicar aquilo que eu tenho como espiritual, eles vão usar a vida terrena e vão usar a ciência para explicar algumas coisas e até contestar algumas coisas que estão na Bíblia. Então é um processo bem tumultuado de homem e igreja batalhando com essas verdades. Olha só, esse processo da valorização da vida terrena vai permitir com que haja um rompimento com as doutrinas da Igreja Católica. E a igreja vai perdendo poder, até que nós vamos chegar lá na frente e ela vai perder quase que todo o poder na Reforma Protestante até chegar com o Barroco, que é o que a gente vai falar mais pra frente, não vou dar spoiler. A gente passa de Deus no centro para homem no centro. Vou repetir a pergunta. Deus no centro, mas será que era Deus no centro ou o homem fazendo coisa em nome de Deus? Tem muita diferença nisso, tá? Historicamente falando, teoricamente falando, é teocentrismo, Deus no centro. Mas as evidências nos mostram que era um pouquinho diferente na prática, ok? E o Renascimento vai ser dividido em 3 períodos, 300, 400 e 500, tá? 300 vai acontecer no século XIV, vai ser o primeiro século, primeira fase, lá no inicinho. Vai ter ainda uma temática bíblica, tá? Lembra que eu falei, não é de um dia para o outro, é um processo. Só que agora, essa temática bíblica, ela vai estar cada vez mais ambientada, né? Inserida num cenário terreno. Então, se eu vejo um ser celestial na imagem, ele já vai estar mais numa ideia de ambiente terreno, porque eu estou tentando transformar essa visão de mundo. O naturalismo vai ser uma das características mais marcantes do período e um dos principais nomes da pintura é o Giotto, tá? Aqui a gente tem 2 obras dele, a Anunciação de Santa Ana e a Última Ceia. Lembrando, gente, que a Última Ceia no Renascimento ela foi pintada assim inúmeras vezes, só pra gente pensar aqui. E aqui nesse momento do Renascimento vai surgir também o afresco. O que é o afresco? Como se dá a técnica do afresco? Eu pego um suporte, vamos supor que isso aqui fosse uma parede, né? Acho que vocês estão conseguindo me ver aqui certinho. E eu passo uma argamassa, uma espécie de gesso com argamassa úmida. E eu passo na parede. E enquanto esse material está molhado ainda, eu pego a tinta e eu começo a pintar aquilo que eu desejo. Quando esse material seca, ele suga a tinta e fica o que a gente chama de afresco. Só que essa técnica, ela é uma técnica um pouco complicada, porque se eu passar argamassa e gesso nesse quadro inteiro e eu demorar para fazer a minha obra de arte, de repente tiver algum contratempo, e da metade do quadro para lá, essa massa secar, não serve mais para nada, eu não consigo continuar o afresco. Eu vou ter que raspar a parede e tirar esse gesso, e quando eu for pintar de novo, eu coloco um gesso úmido para pintar, porque a técnica do afresco, ela se dá com a tinta sendo sugada quando a massa, ela seca. Então, é afresco por conta de usar um material fresco, um material úmido. E é até por isso que muitas vezes os afrescos eles têm várias camadas, porque nessa de raspar o gesso quando ele seca, não sai a ponto de deixar a superfície lisinha. Às vezes fica algumas camadas grudadas e eles passam novamente por cima. Então, essa ideia do afresco é muito forte no Renascimento. Aqui é o exemplo que eu falei já da argamassa. Gente, a criação de Adão, né, de Michelangelo, está na Capela Sistina. É um dos afrescos mais famosos do mundo e é o principal afresco do Renascimento. Quando a gente fala de Renascimento, dá um Google lá, Renascimento, vai aparecer essa imagem da criação de Adão, porque é uma imagem icônica do Renascimento. E aí uma curiosidade, né? Para quem gosta de tartarugas ninja, nós temos lá os pintores do Renascimento, Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo. Então, o nome das tartarugas ninjas foram inspiradas nos artistas do Renascimento. Então, só para a gente fazer alguns links com coisas atuais. Segunda fase, 400, né? No século XV vai começar o 400.
vai ser a segunda fase. Ela vai marcar o despontar de Florença. Florença vai ser o polo do Renascimento. Vai ser onde a segunda fase do Renascimento vai aflorar e vai ser desenvolvido as artes, assim, de todo lado. Desde a escultura até a pintura, vai ser um momento onde o Renascimento vai ganhar um grande destaque, porque ele vai realmente ser conhecido, assim, vai alcançar lugares mais longe do que tinha acontecido até então. E vai ser a partir de Florença. Florença se torna o polo. E aqui, gente, nesse momento, que é importante, aqui não é na página 12, tá? Eu ia arrumar e esqueci, perdão, mas aí nos slides de vocês eu arrumo. Nós vamos ter um momento importante aqui, que é da família Médici. A família Médici vai atuar nesse momento em Florença como uma influenciadora e investidora de arte. Como eles eram muito ricos e muito poderosos, eles vão começar a investir de várias formas, desde comprando e encomendando obras de arte, até financiando artistas. Às vezes a obra não ia ficar com eles, mas eles financiavam esse artista para que ele pudesse produzir e divulgar a sua arte. E a gente encerra, por hoje, falando disso, né, do mecenato, que vai surgir na segunda fase do Renascimento, e os Médicis, eles vão ser bem importantes nessa ideia de mecenato. O que os mecenas faziam? Financiavam a arte, eles tinham proteção política, e muitas vezes eles davam essa proteção política para o artista, e tinha uma ideia de prestígio social, porque a arte aqui e as obras de arte, elas viram quase que uma moeda de troca. Ela vira quase dinheiro mesmo. Então, você ter obras de arte e encomendar muitas obras de arte de artistas que eram conhecidos naquele período se torna um grande ícone, assim, de status, né? Se eu fosse uma consumidora de arte, isso para mim era status e quase um carimbo de nobreza e tudo mais. Então vai ser um momento importante aqui. Olha a nossa atividade. Nós vamos fazer uma pesquisa sobre a Mona Lisa, né? Que é outro ícone do Renascimento, de Leonardo da Vinci. Prof, o que é para pesquisar sobre a Mona Lisa? Tem várias curiosidades e histórias que envolvem a Mona Lisa. Primeiro que o nome dela real não era Mona Lisa. Eu não vou dar spoiler agora, vocês vão me contar o nome dela, o porquê do Mona Lisa, qual é a relação que falam do sorriso de Mona Lisa, mas ela tá séria, mas tá sorrindo, como assim? Qual que é a importância? Todo mundo fala o sorriso de Mona Lisa, o sorriso de Mona Lisa. Tem alguma coisa curiosa por trás da criação dessa obra? Vocês vão pesquisar tudo que vocês encontrarem sobre a Mona Lisa. Só que lembra, gente, pesquisa não é só você pesquisar, Ctrl+C, Ctrl+V e acabou. Algumas atividades vêm até com link, que você nem tirou o link da palavrinha. Faz a tua pesquisa, lê e aí constrói aquilo que você vai mandar para mim. Porque daí eu vou entender que é a sua pesquisa, mas aquilo que você refletiu e concluiu sobre o tema. Vamos caprichar um pouquinho mais nas nossas pesquisas. Você vai digitar a sua atividade e se você encontrar outras imagens que contribuam com o seu trabalho, você pode acrescentar e você vai postar no Classroom. Qualquer dúvida, pode me mandar um recadinho lá, a gente entra em contato e eu aguardo a atividade de vocês, ok? Então até a próxima semana, que Deus abençoe!